observando esse problema do Hoffman, a gente tem a seguinte questão. O gerente da joalheria Ouro Fino modela o total de vendas usando a função S de T igual a 2000T sobre 4 mais 0,3T, onde T é o tempo em anos após o ano de 2000, e S está expresso em milhares de reais. Então, é solicitado que a gente apresente com que taxa as vendas estão variando em 2002. Então, a gente observa aqui, a função que a gente vai precisar encontrar a taxa de variação é uma função agora que envolve o quociente de duas parcelas. Então, a gente vai observar como calcula a derivada de uma função que envolve um quociente, tá? A gente vai fazer essa retomada, para depois encontrar quem é a expressão dessa taxa de variação e, por fim, calcular quanto ela vale nesse instante que está sendo solicitado. Então, a gente vai encontrar a derivada primeiro. Então, antes disso, vamos retomar aqui. Lembrar que quando eu tenho a regra do produto, se eu tenho que y é f vezes g, isso implica que y' ele vai ser f' vezes g mais f vezes g'. Então, para calcular a derivada de uma função, que é o produto de duas outras, a gente usa essa relação. Quando a gente quer observar a regra do quociente, a expressão é um pouquinho diferente. Tá? Se y é igual a f sobre g, eu tenho que o y' vai ser f' vezes g menos f vezes g' sobre g quadrado. Tendo atenção, claro, desde aqui, no primeiro momento, que g tem que ser diferente de zero. A gente não tem quociente por zero. Então, essas são as duas relações que envolvem funções através de produto ou através de quociente. A regra a gente chama isso aqui a regra, a lei de formação, né, para encontrar a derivada de duas funções que estão sendo multiplicadas, e aqui a lei de formação para encontrar quem é a derivada de uma função que é quociente de duas outras, tá? Então, a gente precisa ter atenção quando vai calcular a derivada de funções que envolvem produto e quociente, para a gente usar a lei de formação adequada, tá? Então, não confundir aqui. Alguns autores podem trocar aqui a ordem, colocar primeiro essa parcela, depois essa. Porém, para a regra do quociente, a gente não pode inverter as parcelas que aparecem no numerador, porque a gente tem aqui um sinal de menos entre elas. Tá? Então, voltando para o nosso problema, a gente tem que a nossa função é uma função que envolve o quociente de duas funções mais simples que a gente conhece, tá? Então, eu vou observar aqui no meu numerador, esse meu numerador eu vou chamar de fzinho, e quem aparece aqui no denominador vai ser o meu gzinho. Então, para encontrar quem é a derivada de S' de t, tá? Porque eu quero encontrar a taxa de variação, eu preciso usar a regra do quociente. Então, aqui reescrevendo, ó, y f sobre g, y' f' vezes g menos f vezes g' sobre g quadrado. Então, vai ser a derivada da função que aparece no numerador, que é a derivada de 2000t, vai ser 2000. Vezes a função que aparece no denominador, toda a função, sem derivá-la, tá? Então, a gente repete aqui 4 mais 0,3t. Menos a função que aparece no numerador, f, que é 2000t, vezes a derivada da função que aparece no denominador. Então, quem é a função que aparece aqui no denominador? Eu tenho uma soma de dois pedacinhos ali de funções, tá? O primeiro pedacinho é uma função constante, a derivada é zero, mais a derivada de 0,3t, que vai ser 0,3. Tudo isso ainda dividido por a função que aparece no denominador, que é 4 mais 0,3t. Tudo isso ao quadrado. Tá? Então, essa é a expressão dada pela lei de formação do
da derivada de uma função que é o quociente dos dois trechos, tá? O que a gente tem que fazer agora é manipular, executar os produtinhos que estão aí presentes, tá? Para a gente ter uma expressão mais fechada, mais redonda para a taxa de variação. Observe que nessa questão em específico não foi solicitado que a gente apresentasse uma expressão para essa linha. A gente quer, na verdade, calcular quanto é essa linha num determinado instante, mas a gente vai fazer uma expressão mais simples para que em outro momento, se a gente precisar calcular a taxa de variação em um outro instante de tempo, a gente já tem essa expressão mais simplificada. Então, aqui eu vou desenvolver o produtinho. 2.000 vai multiplicar todo mundo aqui, e esse aqui vai multiplicar essas parcelas daqui. Lembrando que aqui no segundo termo ficou 0 somente, né? Então a gente vai só ter um produto a executar. Então, aqui, essa linha de T vai ser 2.000 vezes 4, então vai dar 8.000, mais 2.000 vezes 0,3 dá 600T. Agora, esse menos 2.000 vezes a parcela que está aqui dentro. O zero não vai impactar, esse zero, então sobra somente 0,3. Então, aqui a gente vai ficar com menos 600T sobre 4 mais 0,3T, tudo isso aqui ao quadrado. Então, minha expressão para essa linha vai ser, eu vou simplificar esse 600 com esse menos 600, vai sobrar somente 8.000 no numerador. Vai ficar 8.000 sobre 4 mais 0,3T ao quadrado. Então, essa é a expressão da taxa de variação. No entanto, o que é que o problema solicita? A taxa de variação quando a gente está nesse instante 2.000. Então, observe que no ano de 2002, vamos checar aqui, 2002. No ano de 2002, eu vou atentar que esse T que aparece aqui, ele não é o ano civil, não é o calendário, não é o ano que a gente conta normalmente, tá? É o tempo em anos após o ano 2000. Então, se eu estou olhando o ano 2002, isso significa que T para mim vale 2. Então, aqui, para o ano de 2002, eu vou considerar o T igual a 2. Então, o que está sendo solicitado é calcular quem é essa linha de 2. Então, vou pegar a expressão que a gente já encontrou, e onde tem T, eu vou substituir 2. Tá? Então, aqui vai ser 8.000 sobre 4 mais 0,3 T, onde T vale 2, ao quadrado. Então, aqui vai ficar 8.000 sobre 0,3 vezes 2 dá 0,6, mais 4 dá 4,6 ao quadrado. E aí a gente vai dividir 8.000 por 4,6 ao quadrado. Acho que eu tenho anotado aqui. Aproximadamente 378,07. Ok? Então, a gente conseguiu encontrar quem seria essa taxa de variação aí no ano de 2002. Tudo certo, Daniela? Alguma pergunta? Se tiver, pode levantar a mão, pode abrir o microfone e falar, tá? Ou então escreve no chat, que aí, assim que possível, eu volto e olho. Então, vamos observar agora mais um probleminha, tá? A gente observou também derivadas que necessitam observar uma função composta. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar para derivar uma função composta é como é que essa função foi composta. Quem é a função mais externa, quem é a função mais interna. Tá? Então, nesse problema aqui, do Hoffman também, ele diz o seguinte: a receita anual bruta de uma certa empresa é f de t igual a raiz quadrada de 10t quadrado mais t mais 229 milhares de reais, t anos após a fundação da empresa em janeiro de 2005. Pergunta-se qual será a taxa
de aumento da receita anual bruta da empresa em janeiro de 2010 e depois qual será o aumento percentual da receita anual bruta da empresa em janeiro de 2010. Tá? Então, a gente tem que atentar ao seguinte, quando a gente olha para a função f, o que é que a gente tem? A gente tem a raiz quadrada de uma função. Então, eu não tenho somente a raiz quadrada da minha variável de interesse. Tá? Eu tenho a raiz quadrada de uma função que está lá dentro. Então, isso é uma composição que a gente tem. Então, minha função f de t, ela é a raiz quadrada de uma outra função que apareceu aqui dentro. Que função é essa? Essa daqui. Então, a gente tem que atentar que quando eu tenho a composição de funções, tá? Então, vamos relembrar aqui, ó. A gente precisa da regra da cadeia para derivar. Como é que funciona a regra da cadeia? Se y é igual a um f, que depende de uma outra função, o argumento dela é uma outra função, é a função g de x, para eu calcular a derivada dessa função, y', eu vou derivar a função mais externa, que seria o f', de g de x, repete o argumento, multiplicado pela derivada da função que aparece aqui dentro, a função argumento. Então, vezes g' de x. Então, deriva a função mais externa e multiplica pela derivada da função mais interna. Tá? Então, para o nosso problema, a gente vai identificar quem é a função mais externa, quem é a função mais interna e fazer o uso da regra da cadeia. Então, vamos lá. Vamos copiar aqui a função f de t. Ela é a raiz quadrada de 10t quadrado mais t mais 229. Então, quem é a função mais externa? É a minha função raiz, tá? Lembrando também que essa função raiz eu posso escrever como sendo uma função potência. 10t quadrado mais t mais 229. Tudo isso elevado à potência meio. Então, o que eu tenho é a função que está aqui, 100t quadrado mais t mais 229, tudo isso elevado ao expoente meio, elevado a essa potência meio, né? Que é equivale a extrair a raiz. Então, para derivar essa função, eu vou usar a regra da cadeia. Quem é a função mais externa? É essa função potência ou essa função raiz, tá? Aí a gente pode lembrar aqui, no cantinho. Se y é x elevado a n, se eu tenho só uma potência, y' seria n vezes x elevado a n menos 1. Então, aqui, como a função mais externa é uma potência, eu vou me valer disso aqui. Vamos voltar para cá. F' de t vai ser 10 expoente, meio, vezes toda a minha base, tá? Toda essa função aqui, ó. A gente repete a função toda. Mais 229, elevado ao expoente menos 1. Isso eu derivei a minha função mais externa, tá? Aí, lembrando que, na regra da cadeia, a gente deriva a mais externa. Vamos repetir aqui. Se y é igual a f de g de x, y' é o f' de g de x, vezes g' de x. Então, agora eu preciso derivar a função que aparece aqui dentro, tá? Preciso derivar isso aqui. A função argumento. Isso aqui é como se fosse minha função g, tá? Então, vou multiplicar aqui pela derivada da função que aparece aqui dentro. Quem é a derivada dessa função aqui? É uma função que eu tenho somas de trechos menores. Então, eu vou derivar como a gente já vinha derivando usando a regra da soma ou da subtração, se tivesse subtração aqui. Então, vai ficar a derivada do primeiro termo, 10t quadrado, vai ficar 10 vezes 2t elevado à primeira, mais a derivada de t é 1, mais a derivada de uma constante é 0. E aqui eu encerro a derivada da função que aparece mais internamente, do argumento. Então, aqui, a minha expressão para f' de t vai ser meio de 10t quadrado mais t mais 229 vezes
Quem que aparece aqui? 20t mais 1. Aqui faltou só a gente escrever aqui, ó, meio menos 1 dá menos meio. De maneira alternativa, como eu tenho aqui esse expoente negativo, eu poderia colocá-lo para o denominador. Então, isso aqui vai ser meio sobre 1, que multiplica 10t quadrado. Mais 1. Mais 1 não, perdão, aqui é t, tá? Mais t, mais 229, elevado a meio, vezes 20t mais 1. E aqui onde tem essa potência com expoente meio é equivalente a extrair a raiz. Então, posso também escrever assim. Isso aqui é 1 meio, multiplica 1 sobre a raiz de 10t quadrado mais t mais 229. O resultado disso eu ainda vou multiplicar por 20t mais 1. Tá? Então, minha expressão é essa daqui. Vamos levar para cá para a gente calcular. Vamos repetir aqui a expressão. F' de t é igual a meio, 1 sobre a raiz quadrada, 10t quadrado, mais t, mais 229. E aqui em cima a gente tem ainda 20t mais 1. Se a gente voltar aqui para o problema, na verdade o que ele quer, ó, é a taxa do aumento da receita, ou a taxa de variação, em janeiro de 2010. Tá? Novamente, esse T mede tempo passado após o marco. O marco é no ano 2005. Então, se eu estou considerando no ano 2010, isso vai ter equivalência com T igual a 5, tá? Então, meu interesse no item A é calcular quem é F', 2010 equivale a um T igual a 5. Então, o que eu vou querer é calcular o F' de 5, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão que a gente acabou de encontrar e vou substituir o T igual a 5. Então, aqui vai dar 1 meio, 1 sobre a raiz quadrada, de 10 vezes 5 ao quadrado, mais 5, mais 229, vezes 20 vezes 5 mais 1. Aí aqui vai dar 5 ao quadrado, 25 vezes 10, dá 250, mais 5, mais 229, vai dar 484 aqui no denominador, então aqui vai ser 1 meio, 1 sobre a raiz quadrada de 484, vezes ainda 20 vezes 5 dá 100, mais 1, 101. Aí vamos calcular. A raiz de 484 é um número exato, é 22. Então, aqui o F' de 5 vai ser 1 meio, 1 sobre 22, vezes 101. Então, F' de 5 vai ser 101 dividido por 44. 101 dividido por 44, 2,295, aproximadamente. Só que a gente observa também as unidades do problema, tá? Se a gente voltar aqui, a gente vai observar, ó, que a função f, as unidades delas estão em milhares de reais. Então, a taxa de variação também vai ser dada em milhares de reais. Então, esse valor que a gente encontrou aqui, 2,295, em unidades de milhar, tá? Então, isso aqui, na verdade, é aproximadamente 2.295. Ok?
Deem uma olhada, ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta, para a gente seguir. A segunda pergunta desse problema é: qual será a taxa de aumento percentual da receita anual bruta da empresa em janeiro de 2010? Então, aqui ele está pedindo uma relação que a gente observou em alguns problemas da unidade anterior. Ele quer essa taxa de variação percentual, tá? Então, a taxa de variação percentual ela nada mais é do que uma relação entre a taxa de variação e a função original. Então, vai ser 100 vezes a função que eu estou observando, que é o f' de t, sobre a minha função f de t. Só que eu quero observar isso no ano 2010, tá? Que a gente já sabe T5. Então, a taxa de variação procurada, tá? Percentual em 2010, que é para t igual a 5, vai ser 100 vezes f' de 5, que a gente acabou de calcular, sobre f de 5. Então, eu preciso encontrar quem vai ser o f de 5. Como é que eu faço para encontrar f de 5? Vou calcular o valor da função quando t igual a 5, da função original. Então, a função original é essa aqui, a raiz dessa função de segundo grau. Então, é raiz quadrada de 10t quadrado mais t mais 229. Se a gente observar esse valor, a gente já calculou aqui em algum momento, né? Aqui, ó, só que no denominador, raiz quadrada desse valor aqui, quando t igual a 5, e a gente observou que isso aqui é a raiz de 484 e que o resultado é 22. Então, vamos anotar aqui mesmo do lado. Esse aqui vai ficar 100 vezes o f' de 5, que a gente fez aqui, que é 2,295. Sobre o f de 5, que a gente acabou de encontrar, que é 22, tá? E aí a gente calcula esse valor aqui, 100 vezes 2,295 sobre 22. 2,295 vezes 100, dividido por 22, isso dá 10, aproximadamente 10,43. Dê uma olhada, ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Vamos seguir para o próximo exercício. A gente tem aqui que o crescimento, uma aplicação envolvendo o crescimento da população. Estima-se que daqui a até anos a população de um certo país será P de t igual a 50, que multiplica E elevado a 0,02t milhões de habitantes. É solicitado que a gente responda qual será a taxa de variação da população com o tempo daqui a 10 anos e qual vai ser a taxa de variação percentual da população com o tempo daqui a até anos. Essa taxa depende do t ou é constante, tá? Então, antes de começar, a gente também pode relembrar quem seria a derivada da função exponencial. Então, aqui eu tenho se y é igual a e elevado a x, isso implica que y' é a própria função exponencial. Então, essa é uma derivada bem simples da gente memorizar.
a derivada da função exponencial. Observe que, assim como para funções envolvendo potência, a gente tinha possibilidade de fazer composição, aqui com a função exponencial a gente também pode fazer composição, tá? Então, uma função composta, a gente poderia ter o seguinte, pensando na função y igual a e elevado, no lugar do x, eu vou retirar e vou colocar uma outra função, a função g de x, por exemplo. Como é que eu vou derivar isso aqui? Então, lembrando a regra da cadeia, a gente deriva a função mais externa. Quem é a função mais externa? Quem está dando formato. Nesse caso aí seria a função exponencial. E depois multiplica pela derivada da função argumento, que foi a função que entrou no lugar da variável x. Então, quem vai ser meu y' aqui seria a própria função exponencial vezes g' de x. Então, a gente pode fazer composição envolvendo a função exponencial. Pode fazer com a função logaritmo também. Então, observe que a nossa função P de t, a expressão dela é 50, e aqui é exponencial 50 vezes e elevado a 0,02t. Então, verifiquem que o que acontece é, eu tenho uma constante vezes da função exponencial, e aqui, ó, eu tenho uma função que entrou no lugar da variável que a gente esperava ter, nesse caso aqui. Então, entrou a função 0,02t. Então, eu vou usar a regra da cadeia para derivar isso aqui. Então, quem vai ser a derivada dessa função? P'. De t vai ser. A constante está multiplicando aqui, a gente repete, vezes. A derivada da função exponencial é ela mesma, vezes a derivada da função que aparece aqui no argumento. E a derivada da função 0,02 vezes t é 0,02. Então, a minha taxa de variação, a minha expressão, vai ser 50 vezes 0,02, que dá 1, vezes e elevado a 0,02t. Então, P' de t ficou a expressão e elevado a 0,02t. No entanto, o problema solicita que a gente calcule essa taxa de variação daqui a 10 anos. Tá? Daqui a 10 anos, o t vai ser 10. Para daqui a 10 anos, a gente vai calcular quem é P' de 10. P' de 10 é elevado a 0,02 vezes 10. Isso aqui vai ser vou precisar da calculadora científica para calcular. Vou usar a função exponencial. 0,02 vezes 10 dá 0,2 aqui no expoente. Então, vai ser exponencial de 0,2. Isso dá aproximadamente 1,22. Então, essa é a taxa de variação nesse instante de tempo. Tá? Foi solicitado aqui no item A. Para o item B, a gente quer encontrar a taxa de variação percentual da população daqui a t anos, tá? Então, a gente quer, semelhante ao exercício anterior, calcular a taxa de variação percentual. Então, se a gente observar aqui, isso vai ser 100 vezes P' de t sobre P de t. Está sendo perguntado também se essa taxa ela vai depender do tempo ou não, dessa variável t que marca o tempo, ou se ela é constante. E verifiquem que nesse item B, ele não está perguntando num momento específico, ele quer de uma forma geral, tá? A gente vai trabalhar com a expressão geral.
Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular, vai substituir aqui quem é a expressão de Pelinha, que a gente encontrou aqui, que é a exponencial elevada, a exponencial de 0,02t, então aqui vai ser 100 vezes, elevado a 0,02t, sobre a expressão da função, que a expressão da função é essa daqui, né? 50 vezes elevado a 0,02t. Então, quando a gente olha essa expressão, eu posso simplificar essa parcela que envolve a exponencial com essa parcela, e aí o que vai sobrar 100 sobre 50. Vou cancelar esse aqui. Então, fica 10 dividido por 5, que é igual a 2. E aí, verifiquem que a minha taxa de variação percentual agora, ela, de fato, é um valor que ela não vai depender da variável de interesse, da variável tempo, tá? O Tzinho. Ela é constante. Então, aqui foi indagado se essa taxa de variação percentual depende de T ou se ela é constante. Então, aqui a gente vai afirmar que a taxa de variação percentual. Então, se a gente tivesse pedido essa taxa de variação daqui a 10 anos, seria 2. Essa taxa de variação daqui a 20 anos também seria 2, tá? Ela é sempre constante. Então, a taxa de variação percentual é constante. Vale 2. Ok. Deem uma olhada, veja se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Então, com isso a gente consegue observar aplicações muito importantes envolvendo, né, funções com relações mais complexas do que a soma e a subtração, produto, quociente e a função composta, tá? A composição de funções é um instrumento muito utilizado para a gente poder adequar melhor à realidade. Então, a gente vai se deparar com muitas funções que são, de fato, composições de funções, tá? Então, é bastante importante que a gente exercite a regra da cadeia, tá? Então, a gente vai encerrar por aqui hoje. Num outro momento, a gente traz exercícios com relação à parte das técnicas envolvendo derivação implícita e outras aplicações. Boa noite e até a próxima aula.